Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Fala, galerinha do Projeto Vide, tudo bem com vocês? Que alegria mais um dia estar aqui reunido com vocês. E ó, pega seu cafezinho aí, porque o pão nosso tá na mesa. E hoje nós vamos meditar no texto de 2 Samuel, capítulo 24. E vou confessar aqui antes de começar. Esse texto me mexe muito comigo, mas muito mesmo. Porque foi o texto que inspirou, inclusive, uma das minhas canções que chama Me Transforme. Ela inicia, com um dos versículos aqui desse texto. E desde a primeira vez, quando eu comecei a fazer o estudo do Antigo Testamento, que eu me deparei com esse texto, e eu não conhecia nem de pregações, nem de nenhum outro lugar, e eu fui extremamente tocado pelo Senhor por esse texto. E assim, o Senhor falou muito ao meu coração. E eu vou tentar falar tudo aquilo que o Senhor já me falou várias vezes em que medito nesse texto ao coração de vocês. Mas eu já quero dizer que você que está aqui acompanhando o Pão Nosso, e se inscreve aqui no canal, já manda esse vídeo aí para o seu amigo, para aquela pessoa que você quer compartilhar a palavra do Senhor. Tem sido tão bom, nós temos recebido tantos testemunhos. Então compartilha esse vídeo aí com mais alguém, beleza? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 24, no verso 18, vai dizer assim: Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna para o alto e viu que vinham o rei e os seus homens. Saiu e inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: Que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois e pagou 50 siclos de prata. Esse texto ele fala muito ao meu coração, principalmente esse versículo 24. E eu vou ler ele novamente. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Eu te comprarei, pelo devido preço. Por quê? Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Ele está dizendo em algumas outras traduções: Não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custe nada. E o que tinha acontecido aqui para que Davi tivesse que oferecer esse sacrifício e levantar esse altar? Davi já no final do seu ministério, Davi, inclusive em Crônicas, essa mesma passagem vai dizer que Satanás entrou no coração de Davi e o corrompeu para que ele contasse o exército, para que ele fizesse um censo onde ele saberia a quantidade de homens que ele tinha disponível em seu exército. E Davi foi um homem de muitas batalhas, foi um homem de muitas guerras. E nesse momento aqui, Davi estava querendo saber a força do seu braço. E por que talvez isso seria um pecado? Porque quem venceu as batalhas de Israel não foi Davi, não foi a força do exército, foi o Senhor que havia vencido. Foi o Senhor, foi a mão do Senhor que ia à frente lutando com o povo. Então, tudo aquilo que o povo conquistou e eles venceram, toda aquela batalha, foi por causa do Senhor. Então, não foi por causa de Davi e não foi por causa do seu exército. Então, nesse tempo, Davi decide fazer isso, tomado por seu coração por esse desejo. E é interessante que logo após ele fazer, vem aquele arrependimento. Sabe aquele arrependimento logo após o pecado? Davi, naquele momento, ele já vai e se arrepende. E ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. E eu pequei, eu falhei, eu não deveria ter feito isso. E aí, então, Deus levanta um profeta para que fosse até Davi. E aí Davi tem 3 escolhas ali.
Uma delas era 7 anos de fome, outra delas que ele seria perseguido pelos seus inimigos, e a última que viria peste sobre Israel por 3 dias. E então Davi decide essa peste por 3 dias, né? E até aquele famoso versículo, né? Que é onde o pessoal vai dizer, prefiro cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é infinito em misericórdia. E esse versículo está aqui nesse contexto, mas eu não quero enfatizar essa parte. Eu quero enfatizar o fato de que Davi, já no final da sua vida, ele peca. E aí, então, ele tem a oportunidade de se consertar ao Senhor. E até então aqui estava tudo bem, porque ele está aqui na ira de Araúna, então Araúna aqui ele era tido como um homem que tinha bens, ele tinha terra, ele tinha bois. E Araúna podia tranquilamente oferecer esse sacrifício ao Senhor, e ele poderia sim ofertar ao rei esse sacrifício. E talvez para Davi naquele momento também não seria pecado ele receber essa oferta, porque ele precisava oferecer ali o sacrifício, ele precisava oferecer, levantar esse altar e oferecer isso, se arrepender perante o Senhor. Mas Davi nesse momento ele dá uma resposta que eu creio que surpreende não somente Araúna, mas também todos aqueles que estavam ali próximos e todos aqueles talvez que ouviram essa história um pouco depois. Porque Davi vai dizer assim, eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custe nada. E por que esse texto ele fala tanto ao meu coração? Porque é muito comum na nossa rotina a gente oferecer ao Senhor aquilo que nos sobra. Eu não sei vocês, mas talvez numa rotina de tanto trabalho, de tantos afazeres, né? Parece que hoje em dia a gente não tem tempo mais para nada. Não sei se você tem essa impressão, assim como eu, mas parece que tudo que a gente pega para fazer não tem tempo disponível para fazer aquilo. E vai passando o tempo, a gente percebe que parece que fizemos tantas coisas, mas no final do dia uma sensação de que não fez nada. E eu comecei a me deparar com isso, que eu estava entregando ao Senhor somente aquilo que me sobrava. Eu não estava entregando ao Senhor algo que de fato me custava. Então, assim, quando sobrava um tempinho, eu ia lá e lia a Bíblia. Quando sobrava um tempinho, eu ia lá e parava um tempo para orar. Quando me dava na telha, eu pegava o violão ali e ia adorar ao Senhor. E eu lembro no momento em que eu li esse livro pela primeira vez, eu fui tomado por um arrependimento gigantesco no meu coração. E eu me lembro que o Senhor falou ao meu coração sobre isso. E naquele momento eu comecei a dizer, Senhor, eu não quero oferecer a Ti algo que não me custe. Eu não quero, Senhor, entregar a Ti aquilo que eu tenho sobra. Eu quero entregar ao Senhor aquilo que de fato me custe. E nesse tempo aqui, Davi está mostrando exatamente isso. Ele está mostrando que ele tinha a oportunidade de oferecer um sacrifício grande ao Senhor, mas ele pagou o devido preço. E eu acho que nós precisamos aprender a pagar o devido preço das coisas. Nós precisamos aprender a entender o valor das coisas. Talvez, na sua vida, você foi uma pessoa que teve um privilégio de receber muitas coisas durante a sua vida, né? De ser uma pessoa abençoada e próspera desde a sua infância. Talvez você não teve esse privilégio e você teve dificuldade em conquistar as coisas. Eu vim de uma realidade que eu não tive privilégio de nascer numa família rica, eu não nasci num berço de ouro, né, como muitos dizem. Eu tive, na verdade, uma criação da minha mãe, que minha mãe sempre batalhou para poder dar aquilo de digno para a gente, que a gente pudesse estudar, que a gente pudesse ter um alimento dentro de casa. Graças a Deus não cheguei perto de passar fome, mas não tive as coisas assim, talvez, que eu desejava conquistar. Então eu sempre entendi o valor das coisas, eu sempre entendi o valor de que era, por exemplo, quando eu ganhava uma roupa nova, eu sempre entendi o valor que era quando eu ganhei meu primeiro celular, de quando, naquele tempo onde era muito difícil, eu tive computador na minha casa, eu tive internet na minha casa, e era internet de escada, não podia usar de dia, porque senão o telefone ficava ocupado, só podia usar à noite. Então, eu sempre entendi o valor das coisas. Só que com o passar do tempo, com o passar da maioridade, as responsabilidades foram sendo tomadas, né? E eu comecei a ter tantas coisas para fazer, tantas funções, que por algum momento eu deixei aquilo que era importante para trás. Eu comecei por exemplo, eu sempre fiz parte, né, de ministérios dentro da igreja. Eu fazia parte do ministério de evangelismo, depois comecei a fazer parte do ministério de louvor. Então, quando eu chegava no período de louvor, eu simplesmente entregava ali o que dava.
mas eu não tinha um preparo tão grande, não tinha um tempo de oração muito profundo antes, então às vezes eu só chegava e tocava, e eu lembro que o Senhor falou muito ao meu coração. E na verdade foi a primeira canção que eu gravei, que é Me Transforme, e a primeira frase dela fala isso, né? Senhor, não quero oferecer a Ti algo que não vai me custar, não quero entregar a Ti aquilo que somente me sobrar, não quero chegar perante o Senhor com as minhas mãos vazias. E aqui, enquanto eu escrevia aquilo, o Senhor foi moldando o meu coração. E até chegar ao refrão, onde ele vai dizer, me transforme, até que ninguém me reconheça, me transforme até que o teu reino venha, até que tudo se estabeleça, até que me transborde e tudo seja o Senhor através de mim. E essa canção, ela tem sido a minha oração por diversos dias. Não sei se você já parou para ouvi-la, mas todas as vezes em que eu ministro essa canção, eu me emociono muito, porque é uma oração que eu faço, eu me transforme, porque constantemente eu preciso ser transformado, para que eu não deixe o Senhor em segundo lugar, para que eu não deixe o Senhor em último lugar. Eu acho que a geração de hoje, ela desaprendeu a dar valor às coisas, mas também ela desaprendeu a colocar as coisas no seu devido lugar. Sabe, parece que a gente perdeu a ordem das coisas, sabe? Valoriza mais talvez de quem é de fora do que quem está dentro. A gente valoriza mais quem está distante do que quem está perto. Eu falo que a tecnologia, ela é algo maravilhoso, que ela consegue aproximar pessoas que estão bem distantes e bem longes, mas ela consegue afastar pessoas que estão próximas. Um exemplo disso, eu tenho uma irmã que mora na Europa, e aí a gente só conversa por videochamada, por mensagem, WhatsApp. Mas aí, vamos pensar o seguinte, minha irmã está lá, eu tenho a oportunidade de me aproximar dela. Mas às vezes, se eu chegar aqui na minha casa e eu abrir o celular, depois do trabalho, à noite, fiquei o dia inteiro longe da minha esposa, e aí eu vou ficar ali vendo coisas no Instagram, TikTok, seja o que for, e aí eu perco o tempo do quem está do meu lado. Então, não é que a conversa com a minha irmã está atrapalhando a conversa da minha esposa, não é isso, mas é o que a tecnologia de hoje em dia, ela tem feito nas nossas vidas. Ela tem afastado quem está perto e aproximado quem está longe. O aproximar quem está longe é algo até benéfico, porque conseguimos manter até um pouco mais de contato. Mas o afastar quem está perto, isso tem sido algo muito ruim. É horrível você chegar, por exemplo, numa roda de amigos e aí... Quando você senta na mesa, tá todo mundo um com o celular na mão e parece que ninguém conversa mais. Eu me lembro da minha infância, onde a gente sentava ali na porta de casa e a gente juntava ali as moedas para comprar, às vezes, um pão, para comprar um refri, porque a gente queria ficar ali até tarde conversando e a gente arrumava assunto, sabe? E parece que a gente perdeu um pouco isso. Parece que nós estamos tão atentos às coisas de fora que a gente esqueceu de dar o valor para as coisas de perto. E qual que é o problema disso? Porque além disso afastar as pessoas, isso nos afasta do Senhor. Eu conheço pessoas que, se eu perguntar para elas assim, e aí, você orou essa semana? Nossa, foi muito corrido. Ah, mas você pelo menos não leu a Bíblia, leu pelo menos um versículo no dia? Não, meu dia está muito corrido. Mas aí quando você olha, vamos puxar um relatório aqui do Instagram dessa pessoa, passou 2 horas por dia. Ah, do TikTok passou 1 hora. Ah, respondendo no WhatsApp ela passou 5 horas, né? Porque o WhatsApp a gente responde o dia inteiro. Então será mesmo que tem nos faltado tempo? Na verdade, eu creio que temos nos faltado prioridade. Temos faltado colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Já há algum tempo, eu tenho o hábito de, todos os dias pela manhã, eu levantar e a primeira coisa que eu faço é me desconectar de tudo e conversar com o Senhor. E por que que eu faço isso? Porque eu entendo a prioridade. Eu acho que o fato não é só começar o dia orando, mas é mostrando para o Senhor que é a minha prioridade, assim, quando eu abro os olhos. Eu não vou conversar com a minha esposa, eu não vou conversar com a minha filha, eu não vou conversar com mais ninguém. Eu vou lá para o meu cantinho, para o meu momento, só eu e o Senhor. E naquele momento eu tenho sido muito tratado. Então eu entendi que, na verdade, não nos falta tempo, nos falta prioridade. Nos falta colocar o Senhor como o primeiro nas nossas vidas, assim como o próprio Jesus nos ensinou a amar ao Senhor acima de todas as coisas.
E é interessante, Jesus não está dizendo, ame somente ao Senhor. Ele está amar ao Senhor acima. Então coloque o Senhor em primeiro lugar. Então eu posso amar a minha esposa, eu posso amar os meus filhos, eu posso amar as coisas das quais eu tenho conquistado, mas essas coisas não podem tomar o lugar do Senhor ao meu coração. Então, eu posso sim amar as pessoas e posso sim amar as coisas que eu tenho conquistado, mas isso não deve tomar o lugar, o primeiro lugar da minha vida. O primeiro lugar é sempre do Senhor. Então, esse texto, Davi tem a oportunidade de oferecer ao Senhor um sacrifício, e seria um grande sacrifício. Ele teve disponível aqui os bois que ele quisesse, o espaço da terra que ele quisesse, aquilo que seria necessário, ele teria tudo em sua mão, mas ele pagou o preço necessário. Então, eu acho que essa palavra é aquilo que o Senhor quer falar à sua vida hoje. Que você pague o preço necessário de todas as coisas necessárias para você viver. Que você dê valor ao Senhor. Entenda, nossa vida sempre vai ser corrida. Nós sempre vamos ter tantos compromissos, nós sempre vamos ter coisas para fazer, mas o Senhor sempre tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Entenda, você que quer, na verdade, viver uma eternidade com Deus, pense só quão ruim será você chegar perante Deus e Deus dizer assim, aparta-me de mim que eu não te conheço. Porque, de fato, é isso que muita gente está vivendo. Tem gente que acha que ir para um culto de domingo à noite é o auge do cristianismo. Tem gente que acha de frequentar uma conferência grande é o auge do cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é aquilo quando Jesus está dizendo lá em Mateus 6,6, se relacionar com o Pai. Uma cultura de secreto precisa ser ensinada à igreja. Porque parece que a igreja ela tem se apegado a uma estrutura tão boa que se criou, né, dentro do meio evangélico. As igrejas evoluíram, mas parece que as pessoas acham que é só um show. Eu vou ali, participo de um momento legal e então eu vou embora. Mas não, vamos voltar para o secreto. Vamos voltar para esse lugar onde realmente a gente oferece ao Senhor aquilo que nos custa. Poxa, eu estou muito cansado. Nossa, a semana está muito puxada, estou muito estressado, tem muita coisa acontecendo. Por isso que eu vou buscar ao Senhor. Ah, minha vida está muito boa, eu estou sem problema. Por isso que eu vou buscar ao Senhor. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Vou buscar ao Senhor. Então sempre encontre um lugar no Senhor. Seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja no momento de frustração, seja no momento de contentamento. Busque ao Senhor em todo o tempo. E entenda que Ele está cuidando de tudo. E Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que você está passando. Então não ofereça para o Senhor aquilo que te sobra. Não ofereça migalhas ao Senhor. Não vá entregar ao Senhor só aquilo que te sobra, só as migalhas, só aquilo que resta. Lembre da oferta da viúva pobre, que ela tem ali, Jesus está olhando ali as pessoas, trazendo as ofertas, e ele vê aquela mulher trazendo ali aquilo que ela tinha de valioso. Lembre da mulher que quebrou o bálsamo ali aos pés de Jesus, aquilo que ela tinha como valioso. Tudo isso está nos ensinando, assim como esse texto, a não entregar ao Senhor as nossas sobras, mas a entregar ao Senhor aquilo que é valioso para nós. E eu não estou dizendo só financeiramente, eu não estou dizendo só de uma oferta financeira, mas é da sua vida, é um tempo de qualidade. Entregue ao Senhor, de fato, aquilo que lhe custe, aquilo que é valioso a você. E eu tenho certeza que ao fazer isso, o Senhor vai se aproximar de você e vai te dar bênção sem medidas. Porque se de fato você entregar tudo a Ele, Ele vai estar cuidando de tudo. Amém? Esse foi o pão nosso de hoje, que você aprenda a entregar ao Senhor aquilo que é valioso e de fato aquilo que merece. Amém? Fique com Deus.